E esse aulão aqui é de um tema muito, muito especial, tá? Que às vezes é subestimado, mas é um tema muito importante, que é como fazer a avaliação correta para a montagem de protocolos. Então, hoje, né, o tema do nosso aulão é como a gente vai avaliar da forma certa as nossas clientes para conseguir fazer uma montagem de protocolo muito boa e que efetivamente dê resultado, tá? Então é isso que você vai aprender hoje aqui. A gente vai falar de avaliação, tá? De uma forma a gente vai falar tanto de uma forma, né, que como as pessoas fazem e qual é a forma correta que eu realizo dentro do método, do meu método. Então, a avaliação, né, ela é algo que dependendo do que você estiver utilizando, dependendo do que você estiver fazendo, ela tem necessidades diferentes, tá? Então, por exemplo, se você vai utilizar, né, quem utiliza aí aparelho, desligou aqui o meu ring light. Se você utiliza aparelhos, tá? Por exemplo, você vai utilizar um ultrassom, vai utilizar uma criolipólise, ela tem necessidades ali da avaliação ser realizada. Só que eu vou falar aqui de avaliação na estética corporal para montagem de protocolos, tá? Então, ela é uma avaliação que a gente tem que observar outras questões diferentes do que se você for utilizar um aparelho. Por quê? Porque cada pessoa vai ter uma necessidade e se você tem um número de recursos, né, dentro da estética manual, que é a cosmetologia, que é a técnica de massagem modeladora, que é a técnica de drenagem, que é a técnica de massagem redutora. Com essas técnicas que você tem em mão, peraí, vou ligar aí meu ring light de novo, pronto. Com essas técnicas que você tem em mão, você tem que avaliar para conseguir utilizar as técnicas. Então, na verdade, cada técnica que você vai utilizar, ela necessita de um tipo diferente de avaliação. Vocês entendem? Uma massagem modeladora, por exemplo, primeiro você vai identificar ali na anamnese se a cliente pode ou não pode fazer o tratamento. Na anamnese ela pode, você vai identificar no corpo dela se ela tem flacidez, se ela não tem. Eu vou falar mais profundamente disso no decorrer da aula, mas você vai olhar se ela tem mais flacidez, se ela não tem. E ela estando apta para realizar a massagem modeladora, pronto, né? Você vai identificar mais ali os locais, mas não tem tanto segredo. Não é algo que você precisa mais tanto treinar. É uma coisa mais simples, porque você vai estar olhando a avaliação apenas com o olhar de uma técnica. Agora, quando você vai montar um protocolo de 10 sessões, que aí você vai montar cada sessão uma coisa, já é diferenciado a avaliação que você tem que fazer. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, tá? Tanto dessa forma mais simples, né, para uma técnica só, quanto para uma forma mais complexa, tá? A avaliação, o que é uma avaliação na estética corporal para montagem de protocolos? A avaliação é nada mais do que a observação da cliente de forma a categorizar, tá? Você vai literalmente colocar a sua cliente ali em categorias, você vai categorizar todas as disfunções que ela tiver. Então, você vai categorizar todas as áreas da sua cliente de alguma forma. Então, a avaliação não é só você ver assim, tem celulite. Tá, mas você vai analisar, né, fazer a avaliação das coxas da sua cliente, por exemplo. Você vai categorizar toda a coxa dela, tá? Então, você vai categorizar todas as áreas que tiver. Então, você tem que ter muito isso na sua mente. Avaliar é você dividir em categorias. É literalmente você colocar um nome e colocar de cada partezinha ali que a sua cliente tem. É isso que você faz dentro da avaliação corporal. Claro que para isso você tem que ter um olhar treinado e um toque treinado também para você conseguir sentir e conseguir avaliar também relacionado ao toque, mas é isso, tá? Essa categorização, né, ela vai vir em torno das disfunções estéticas que a sua cliente vai ter, mas não é só isso, tá? Então, por exemplo, um exemplo muito clássico. O tipo de pele da sua cliente, se é uma pele mais fina, mais grossa, se é uma pele, né, até a cor mesmo da sua cliente, se ela apresenta algum tipo ali de vasinhos e tudo mais. A aparência visual da pele da sua cliente, você tem que colocar. Por mais que isso não seja uma disfunção estética, tá? Mas se a sua cliente, ela tem uma pele mais alva, uma pele mais clara, e se ela tem uma pele mais escura, às vezes a diferença de tratamento também ocorre, tá? Inclusive, se você vai utilizar um creme que fica... quem é aluna lá do ESM, por exemplo, tem uma aula em que eu dou a demonstração na minha irmã, e a minha irmã tem a pele bem escura, né, mesmo, minha irmã é negra. E aí eu aplico o nicotinato de metila nela e quase não dá pra ver a vermelhidão. Só que a minha irmã tá sentindo calor e eu sei, né, que ficou um pouco mais escura a área, mas não ficou vermelho. Por quê? Porque a pele negra não vai ficar com o mesmo tom de vermelho do que uma pele branca. Então você precisa também colocar isso na avaliação
Por quê? Porque quando você for fazer a escolha dos seus cosméticos, isso também pode ser levado em conta. Ah, se a sua cliente tem alguma mancha, se ela não tem mancha, se ela tem ali alguma cicatriz, se ela tem alguma queloide, tudo isso tem que ser colocado. Então é categorizar, colocar em categorias, além das disfunções estéticas, que é a principal categoria, óbvio, porque a gente está trabalhando aqui com tratamento de disfunção estética, é isso que a esteticista corporal faz, mas além disso, você vai categorizar todas as partes do corpo da sua cliente durante a avaliação, tá? Isso de todas as formas. O que você enxerga que é útil para o seu protocolo, você vai categorizar, você vai colocar na avaliação, tá bom? E aí, gente, uma coisa bem engraçada é que antes eu fazia uma avaliação de uma forma que não era legal, tá? Antes de eu entender o que era avaliação, eu já tinha feito o curso, mas eu não tinha aprendido da forma correta. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas o sistema que ensina, até em escola e tudo, até eu tenho 2 filhos aqui, eu vejo isso também, não ensinam de uma forma que a gente aprenda de verdade. Pelo menos eu sentia isso. A professora falava, colocava slide, ficava lendo o slide, e aí eu não aprendia nada lendo o slide, né, gente? Ela lendo o slide lá e eu quase não aprendia nada, porque eu não via a aplicação prática daquilo. Eu só aprendi mesmo quando eu botei lá a cliente, eu precisava entender aquilo tudo, e eu fui correr atrás e aí eu entendi. Por isso, sempre que eu dou aqui as minhas aulas, se vocês já assistiram aqui as outras aulas minhas, eu sempre falo de uma forma mais simples, eu sempre trago exemplos, porque eu sei que no exemplo, tá? Quando você entende a prática daquilo ali, é que você registra. Não adianta eu vir aqui falar pra você da forma bonitinha que tem nos livros científicos, que você não vai entender nada, que você não vai aplicar na tua vida e não vai fazer a mínima diferença. E eu não tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra você entender de verdade, aplicar na sua vida, tá? E aí, eu antes, né, eu entendia que a avaliação era o quê? A avaliação era eu ir lá e olhar as coisas da cliente, né? Cliente tem celulite no bumbum. E eu via isso, assim. Eu botava lá, às vezes, o grau, se tinha alguma coisa maior ou menor, mas eu não entendia o que era aquilo. Não fazia uma avaliação nada mais que isso. Até que um dia, eu fui no dentista, tá? Aí eu tô indo... Isso, né? Eu já tinha começado a atender, tá? Aí eu fui no dentista fazer uma avaliação no dentista. E aí, quando eu tô lá nesse dentista fazendo uma avaliação, que era o que eu fazia com as minhas clientes, eu fazia uma avaliação, e aí eu fui fazer a avaliação do dentista, e o dentista avaliou lá, não foi demorar, a avaliação foi rapidinha, mas ele avaliou toda a minha boca e tal, não sei o quê. E eu fiquei olhando aquela avaliação, né, prestando atenção em como o dentista fazia, e eu falei, caramba, eu não aplico essa técnica que o dentista aplica na hora da avaliação nas minhas clientes. Eu não aplico isso. E o que ele faz é maravilhoso. Por quê? Porque ele avalia toda a minha boca, ele avaliou todos os problemas que tinham, destacou os problemas principais, assim, tinha um monte de problema. Ele destacou os problemas principais, falou, olha, pode fazer isso e isso, o ideal é que você comece primeiro por esse tratamento e tal. E eu fiquei olhando aquilo e eu achei maravilhoso. Não só, né, e foi engraçado porque eu não tava nem prestando atenção mais no problema que eu tinha que me fez ir ao dentista. Eu fiquei prestando atenção na forma como o dentista me avaliou, falou comigo durante a avaliação e vendeu o serviço dele, que é o principal, né? Depois da avaliação e montou meu tratamento ali com base na avaliação. E eu fiquei, caramba, eu não aplico isso na minha vida. Eu não aplico, eu não chego na minha cliente e faço uma avaliação completa nela, igual o dentista fez, e depois eu monto um protocolo para ela completo, levando em consideração cada etapa dessa avaliação, e depois eu vendo para ela com base na avaliação que eu fiz, com base na necessidade dela e mostrando para ela que exatamente o que ela precisa. Por quê? Qual é a ideia do dentista, né? Você não vai lá no dentista, por exemplo, eu tô com uma dor no dente, né? Aí eu vou lá e eu falo, eu quero tirar essa dor aqui desse dente. Ele não vai te cobrar um preço pra curar aquela dor no dente. Não, ele vai fazer aquele tratamento XYZ para aquele dente e tal, e vai te ensinar e te explicar o que você precisa e vai te cobrar o valor. Eu não fazia isso. A minha cliente queria um tratamento de redução de medidas. Ela vem pra mim falando, eu quero perder esse pneuzinho. É o que a cliente fala. Só que você, como profissional, você tem que avaliar aquele pneuzinho, entender as causas, entender o que ela mais precisa, qual é o tratamento que ela precisa para aquilo ser solucionado, que às vezes nem vai resolver o problema de primeira, por exemplo, como um tratamento de canal no dentista. Tem que ter várias sessões e tudo mais. E aí você tem que identificar para ela, mostrar para ela que o que ela precisa é de algo mais para resolver aquele problema. Não é algo tão simples. E aí você vende um tratamento completo. E aí é isso que eu vi que o dentista fazia. Eu falei, meu Deus,
eu tenho que aplicar isso no meu tratamento. Quem já vê a minha aluna há um tempo sabe que eu pego muito essas coisas, né? Eu sou muito de olhar o que está acontecendo, né? Igual várias técnicas minhas, vários insights do meu método foi assim, eu olho o que está acontecendo, eu passo por alguma situação, eu fico, caramba, eu tenho que aplicar isso pra minha vida, porque eu sei que vai ser legal. E aí eu vi essa técnica no dentista. Mas antes de eu fazer essa técnica, o que eu fazia, gente? Eu ia lá, olha aqui, vê se você se identifica. Eu chegava pra fazer a avaliação na cliente, eu já atendia, né? Eu ia fazer a avaliação. Primeiro, eu não sabia o que eu estava avaliando. Eu olhava a cliente, eu avaliava falando assim, tem gordura, não sei o que, ou então eu só, quando eu tinha a fichinha de avaliação, eu colocava as coisas que estavam escritas na fichinha da avaliação, eu só completava, mas eu nem sequer usava aquele papel pra nada mais. Pra nada, gente. Só que às vezes ainda é pior, tá? Tem clínica de estética, tá? Que hoje cobra pra ser realizada uma avaliação. Que cobra a avaliação. E aí eu vou dar minha opinião aqui sobre isso. Antes de a gente se aprofundar nas técnicas de avaliação, lá utilizando o método dentista, mas aplicado à estética corporal, eu vou falar um pouco sobre essa questão de cobrar a avaliação, se é certo ou errado. Carol, é certo ou errado eu cobrar na hora da avaliação? Então vamos lá, a gente tem que ter um pensamento. A avaliação, ela serve para duas coisas, tá? Não só para você montar o seu protocolo, mas ela também serve para a cliente, primeiro, entender que ela vai ter o suporte, porque durante a avaliação você dá ali a amostra do seu trabalho, você fala com a sua cliente com autoridade, para ela ver que você entende do que você vai estar falando lá. Imagina se você vamos voltar à ideia do dentista. Imagina se você vai no dentista e o dentista na hora de te avaliar, ele parece ser um dentista horrível, que não sabe o que está fazendo, que ele deixa as coisas cair. Imagina isso, que ele não sabe o que está fazendo, avalia um dente e faz alguma coisa assim muito estabanada, você não vai se sentir segurança. Se você pergunta pra ele, doutor, esse dente aqui vai precisar de alguma coisa, ele vai falar, não sei se precisa. Tu vai sentir segurança nessa pessoa? Não vai. Então a avaliação ela serve muito pra isso, pra também sua cliente se identificar e sentir segurança em você. Então, se você já cobra por isso, a sua cliente, tá? Se você cobra por essa sessão de avaliação, a sua cliente vai já se sentir, tá? Que ela já tá pagando por algo para você demonstrar para ela. E você não vai efetivamente resolver nenhum problema na avaliação. Então, isso é muito complicado. Eu não acho legal, tá? Nem viável para questão de venda, para questão de você fidelizar a cliente, você querer cobrar na hora da avaliação. Você pode dizer assim, Carol, mas eu perco meu tempo lá fazendo a avaliação. Aí você está fazendo uma outra coisa que eu fazia errado. Perder muito tempo na avaliação, achando que... Gente, eu fazia de uma forma tão errada que eu chegava assim, eu pegava aquele papelzinho de avaliação, que eu tinha impresso, né? Peguei na internet um papelzinho lá, botei no Google, ficha de avaliação para estética corporal. Peguei uma que eu achei bonitinha, porque eu não entendia a mínima do que as coisas estavam escritas lá, do que eu ia usar que não ia. Peguei a fichinha e completava a ficha todinha lá na cliente. E ficava 15 minutos, 20 minutos avaliando a cliente. E se você ficar mais do que isso, ou você ficar esse tempo avaliando a cliente, você tá achando que é normal? Não é, tá? Não é para esse tempo todo, a avaliação é para ser rápida. Mas eu ficava lá, avaliando a cliente nesse tempo todo. Outra coisa que eu cometia errado também, né? Além de não usar nada disso. Às vezes, quando eu tava lá, às vezes a cliente já chegava, a cliente já tirava a roupa e tal, e eu naquela coisa de a cliente ficar em pé, ficar naquela posição, achava que era desconfortável, eu coloquei a cliente para mim avaliar deitada, que é um erro muito grande. Você não pode avaliar cliente deitada. Cliente é para ser avaliado em pé, não é para você avaliar deitada. Você pode até tirar foto em pé e deitada para comparar, você vai tirar foto das duas formas. Mas a avaliação em si, ela é sempre com a cliente em pé. Então, demorou demais, completou a ficha sem saber por que precisava. Tudo isso não é legal e não dá resultado. Não adianta fazer da forma errada. Uma outra questão muito importante da avaliação, que essa daí não sei se alguém aqui já passou por isso, é avaliar e não anotar. Gente, se você faz uma avaliação corporal, tá? Se você faz uma avaliação corporal e você não anota as informações que você está colocando ali, que você está tirando ali, lembra? É categorizar
Avaliar é você colocar a sua cliente em categorias diferentes, as diferentes partes do corpo dela. E se você não coloca essas categorias num papel, você não deixa isso reservado em algum lugar, seja nessa ficha de avaliação, não adianta, tá? Não adianta, porque você não vai ter nem a oportunidade de pegar depois para fazer avaliação nem nada. Só que tem... Não, Carol, mas eu coloco. Mas não adianta só colocar e fazer também igual eu fazia. Colocar e não adiantar de nada. Gente, tem que colocar, Carol, mas se a gordura da minha cliente é flácida ou compacta? Sim. Sabe por quê? Eu tive uma cliente que tava com uma gordura flácida. E aí eu anotei, gordura flácida, anotei o grau da flacidez, anotei lá. Depois, aquela gordura, ela foi se ficando mais enrijecida. Ela foi pegando um efeito lifting durante o tratamento. Se eu não sei qual era o grau da flacidez anterior, como é que eu sei que melhorou? Vocês entendem? Por exemplo, a flacidez é algo que você não consegue muito mensurar na foto, nem na fita métrica. Você consegue mais mensurar se você avaliou o grau de flacidez. Se você não avaliou o grau de flacidez e anotou esse grau, você não pode ter anotado lá só, cliente flácida. Tá bom, mas qual é o grau? Porque se ela melhorar, ou se ela piorar, ou se qualquer coisa que acontecer, você precisa ter esse registro para você poder comparar. Porque na redução de medidas é até fácil, né? Você tira foto, você tira a medida. Agora, e na flacidez? E na celulite? Que às vezes na foto não dá para ver tanto. Então, você precisa ter esse registro bem feito na sua avaliação, tá? Outra questão muito, muito comum de erro durante a avaliação, tá? É você fazer as medidas. Agora, aqui eu quero saber daqui das minhas fadas, tem 12 fadas aqui presentes. Quem já cometeu esse erro? É tirar as medidas da sua cliente sem utilizar um ponto de referência. Carol, não entendi nada. Você não pode tirar as medidas sem utilizar um ponto de referência anterior, tá? Que seja um ponto de referência fixo. Coloca aí pra mim se você já fez isso ou se você nunca cometeu esse erro. Esse é um erro que eu cometia. Eu tô falando pra você, Carol, quem cometia esses erros? Eu, gente. Eu e alunas minhas também. Então, coloca aí pra mim, eu quero saber de você que tá aqui assistindo essa aula. Você já realizou, né? Mediu a sua cliente sem utilizar um ponto de referência fixo alguma vez? Ou você nunca cometeu esse erro? Você já continua, já aprendeu certo? Ou você nunca mediu e já tá aprendendo aqui comigo que vai fazer certo logo de cara? Não é verdade? Esse é um erro que, assim, é uma coisa que eu cometi e eu tive que tomar, assim, pra aprender. Porque isso foi um erro também, gente, que eu aprendi de uma forma bem puxada. Por quê? Porque no curso técnico que eu fiz, a professora já tinha me orientado. Esse não posso falar que a professora não me orientou, né? Depois a professora até fala, porque eu tenho um contato com ela hoje. A professora já tinha me orientado que precisava ter um ponto de referência fixo, tá? Porém, eu não sabia a importância disso. Lembra que eu falei com vocês que, às vezes, a educação, né? Por que eu dou as aulas assim, dessa forma dinâmica e quero que vocês participem? Porque ela falava assim, precisa de um ponto de referência. Aí você fala, pra quê? Aí eu não sabia o pra quê. Eu sou muito assim, né? Eu bato de frente. Se eu não sei bem o que precisa, eu não vou fazer. E aí, não fiz. Só que quando chegou a hora de eu tirar as medidas da cliente, de novo, aonde que eu ia medir? Aonde que eu ia medir? Se eu não tinha ponto de referência da medida. Tá o abdômen da minha cliente lá. Minha cliente era autônoma, o abdômen dela desse tamanho. Onde que eu ia tirar a medida de novo? Como é que eu ia saber onde que eu tinha medido da primeira vez se eu não tinha o bendito do ponto de referência, não tinha colocado lá 10 centímetros a partir dele, não tinha colocado nada? O que eu fiz? Não realizei medida. Eu coloquei o antes e depois só pela foto e foi, né? E a cliente já estava contente, ela já se sentia mais magra e tudo mais, então passou. Mas eu cometi esse erro muito grande. Então, se você tá aqui, você acha, Carol, pra que é isso? Não vou botar ponto de referência, não. Na hora que você precisar, ali, às vezes é uma cliente que tá querendo, que você tem que provar para ela que teve resultado, que às vezes não tá muito desacreditada, ou então ela tá meio para baixo, você tem que aumentar a autoestima dela, mostrando para ela que ela tá ali tendo resultado. Como é que você vai mostrar se você não tiver o ponto de referência ali para poder realizar a medida certinho? Então, esse é um erro que eu cometi, é que você não pode cometer, tá? Outro erro,
gigantesco na hora de realizar a avaliação é você não utilizar os dados que você observou para sua montagem de protocolo, tá? Para sua montagem de protocolo. Quando eu vou, por exemplo, eu falei para vocês, né? No sábado eu vou fazer a mentoria com as alunas, mas eu vou falar bastante disso também. Eu vou explicar a elas como fazer isso. Você vai utilizar os dados da sua avaliação para montar o seu protocolo. Carol, como assim? Se você pega aqueles dados da sua avaliação, peguei, anotei ali que a minha cliente, vamos dizer que a sua ficha de avaliação tem escrito, coloque o formato de corpo da sua cliente. Tá bom, aí você identificou que a sua cliente tem o formato mais comum aí, que é o formato ginoide. Tem o formato ginoide, tá bom. Anotou lá na ficha de avaliação. Se você não pegar essa informação e não usar, não adianta de nada colocar no papel. Era melhor nem colocar. Vocês estão entendendo? Não é todo o tratamento que precisa, como eu falei lá no início da aula, às vezes uma massagem modeladora sozinha, você não precisa de tantas informações assim para fazer uma massagem modeladora somente. Agora, se você está montando um protocolo de 10 sessões, vai fazer massagem, vai fazer detox, vai fazer outros tratamentos, você vai montar um protocolo do início ao fim, 10 sessões, você precisa utilizar. Porque quando você sabe o formato de corpo da sua cliente, você sabe aonde sua cliente vai reduzir medidas mais ou não, aonde sua cliente vai acumular gordura naturalmente ao longo das sessões. Porque se o formato de corpo dela é 1, naquele 1 mês de sessão, às vezes 2 meses de sessão, ela vai continuar acumulando gordura naquele local. Então você já sabe que o tratamento tem que ser sempre reforçado naquela área. Ah, não, Carol, eu identifiquei aqui que o metabolismo da minha cliente é muito acelerado. Então você vai utilizar já ferramentas atribuindo esse metabolismo acelerado da sua cliente. Não, minha cliente tem metabolismo lento. Minha cliente tem prisão de ventre. Minha cliente faz xixi toda hora. Não, minha cliente não bebe água. Tudo isso você vai utilizar na sua montagem de protocolo. Às vezes, se a sua cliente não bebe água, pode fazer parte do seu protocolo, dar um copo d'água para ela quando ela terminar a sessão, gente. Carol, como assim? Sim, você vai falar para ela, olha, igual no detox, você dá um chazinho detox, pode fazer parte. Ah, não, minha cliente tem prisão de ventre. Então, em todas as sessões, você vai fazer estimulação intestinal. Até se for uma sessão só nos braços, né? Aquela sessão, você vai fazer só uma bandagem no braço, mas mesmo assim você vai estimular ali nela. Por quê? Porque você está contribuindo para essa disfunção que ela tem, para redução de medidas no local. Então, você precisa entender isso, que cada coisa que a sua cliente, que você descobrir, que você categorizou da sua cliente, precisa ser utilizado no seu protocolo. Não tá utilizando, tá cometendo erro, tá? O medo de tocar na cliente na avaliação. Então, vamos lá. Lembra o dentista? Eu abro a minha boca, o dentista não quer nem saber, enfia um negócio assim, ó, e catuca tudo para olhar. Você não pode ter vergonha de, apertar a sua cliente, passar a mão, apertar mesmo, sentir temperatura. Você não pode ter vergonha. O medo de apertar a sua cliente é um medo que é um erro na avaliação. Porque assim, se a sua cliente está começando, se é a primeira vez que você vê ela vai estar tímida. Se ela não está acostumada à massagem, às vezes ela fica tímida até para tirar a roupa, não é verdade? Então eu sei que às vezes você pode ficar meio receosa na hora da avaliação. Mas ela precisa sentir o seu toque, ela precisa sentir ali você precisa avaliar ela. Isso também, gente, por incrível que pareça, também traz mais segurança e te traz mais autoridade. Ela sente que você sabe o que você está fazendo, tá bom? A sua cliente vai entender que você sabe o que você está fazendo quando você vai lá, e aperta mesmo. E mostra pra ela que você tá ali avaliando a celulite, avaliando a gordura localizada, tá avaliando flacidez. Você aperta mesmo, faz pergunta pra ela direta. Mostra que você sabe o que você está fazendo. Nesse momento, quanto mais segurança você tiver para você fazer ali o tratamento, melhor vai ser também a experiência para a sua cliente. Então, medo de apertar a cliente, medo de tocar na cliente é um medo que acontece durante a avaliação e é um erro da avaliação, tá? Teve uma vez, né, gente, que eu fui atender uma cliente. Aí eu fui lá atender essa cliente, na época eu tava começando ainda, fui lá fazer o atendimento na cliente. E aí, eu percebi, gente, que eu não tinha feito a avaliação nessa cliente. E eu atendia só com massagem modeladora, né? E aí a cliente falou, Carol, porque eu quero um tratamento mais assim, eu quero um tratamento mais potente e tal. Na época eu fazia massagem modeladora uma área só nela. Eu tava começando a fazer detox, fisioterapia. Mas eu não tinha feito a avaliação nela, gente. Sim, eu fiz a ficha da anamnese, mas eu não tinha avaliado. E aí, feito a ficha de avaliação, né, corporal. E eu falei, eu tenho que falar pra essa cliente que eu tenho que avaliar ela de novo. E eu vou ter que utilizar essas ferramentas de avaliação.
Só que eu não tinha noção do que eu ia fazer. Era uma cliente antiga. Então eu falei, eu não posso errar com essa cliente. Porque assim, quem já atende sabe que tem as clientes que já são fiéis. Tem clientes que já fica comprando várias e várias vezes de você. E com essas clientes você tem que ter o dobro de atenção, porque são os clientes que vão ficar ali te mantendo, né? Uma outra vai e volta e tal, mas tem as que são muito fiéis e recorrentes. E essa era uma delas. Aí eu falei, não, eu tenho que montar um protocolo para essa cliente muito bom. E eu tenho que utilizar as coisas da avaliação dela, porque eu não fiz, eu vou reavaliar ela, no caso, eu ia falar para ela que eu ia fazer a nova avaliação para poder fazer esse negócio todo e tal. E fui eu lá avaliar essa cliente com esse nome. Antes, né, pesquisei um monte de coisa e tal, para me fazer a avaliação dela. Só que eu não tinha feito a avaliação dela na primeira vez. E aí, eu fazendo só uma massagem modeladora no abdômen dela, quando eu avaliei o corpo dela, né, fiz a avaliação lá 10 minutinhos rapidinho, mas uma avaliação completa e tal. Quando eu avaliei o corpo da cliente, ela queria continuar fazendo a redução de medidas, só que com outros tratamentos no abdômen. Eu avaliei que a minha cliente tinha um corpo totalmente reto. E, gente, eu não tinha visto isso. Eu juro pra vocês que eu não tinha. Eu já tava tão no automático, no padronizado, que eu cheguei, fazia atendimento nela e ia embora. Ela já tava muitas vezes deitada na cama. Então, ó, eu não tava nem olhando. Eu chegava a fazer a massagem modeladora, que foi o que ela me pagava pra fazer, no abdômen. Fazer a massagem modeladora no abdômen e ir embora. Eu não tinha montado um protocolo de cada de uma coisa, mas ela queria agora um tratamento desses mais personalizado. E eu vi que a minha cliente tinha um corpo totalmente reto, inclusive as pernas, os ombros, tudo dela ela tinha um formato muito reto. Ela tinha um metabolismo extremamente lento, extremamente lento. E eu fiquei, meu Deus, como que eu vou fazer ela ter um contorno corporal se naturalmente o corpo dela, o formato de corpo dela é naturalmente dessa forma? E foi aí também que eu comecei a buscar mais a gessoterapia, porque eu vi que era um tratamento que poderia ajudar ela, né? Eu orientei o uso de cinta, várias coisas para ela poder melhorar. Só que essa foi a primeira vez que eu peguei cada informaçãozinha da avaliação dela e apliquei na minha montagem de protocolo. Que aí eu peguei assim, tá bom, ela tem o metabolismo lento, então vou utilizar cosméticos, óleos essenciais que ativem o metabolismo nas primeiras sessões principalmente. Identifiquei que ela tinha que ela não tinha cintura naturalmente, não tinha, ela era totalmente reta, era o formato natural do corpo dela. Então, vou indicar o uso de cinta, inclusive a cinta para ela, eu vendi a cinta, eu comprei uma cinta e vendi para ela. Vou indicar o uso de cinta enquanto ela não estiver enquanto ela não estiver fazendo a massagem, pelo menos de 1 hora por dia, para auxiliar a dar essa contornada no corpo enquanto ela não estiver fazendo a massagem. Indiquei ela também muito para ela ir procurar um nutricionista para também fazer essa ativação metabólica que o nutricionista passou vários ingredientes lá e deixavam ela suando de tão quente que ela ficava para ativar o metabolismo. Então, gente, foi um processo muito grande. Cada uma das coisas que eu vi, eu comecei a aplicar naquela cliente. E foi muito sobrenatural, por quê? Sobrenatural não, né? Foi científico, foi lógico, eu tava usando a racionalidade, mas foi muito maravilhoso, por quê? Porque aquela cliente começou a ter um resultado muito, muito bom. E eu nunca tinha feito daquela forma como o dentista fazia, né? Pegar a questão total da cliente, ela tinha celulite, ela tinha uma flacidez nas pernas, mas eu não estava tratando nada disso, eu estava tratando o abdômen dela, uma área, tá? E fiz todo o protocolo para aquela área que eu estava tratando nessa cliente. Então, foi muito maravilhoso que ela começou a dar um resultado muito maior, porque eu peguei cada coisinha que ela tinha e fui aplicando para ela. Inclusive, as minhas indicações, as minhas conversas com ela eram assim, olha, eu identifiquei na sua avaliação que você tem isso, que você tem aquilo. Então, para você... E eu não... Gente, não é mentir. Eu falei para ela, olha, vai ser mais difícil a gente conseguir fazer uma cinturinha mais fina, justamente por quê? Porque você tem um formato naturalmente quadrado, seu corpo é quadrado. A gente não consegue muito modificar o seu contorno corporal dessa forma tão grande. Para acelerar o seu resultado, vamos fazer uso da cinta? Então, assim, é tudo você vai conversando com a autoridade, mostrando que você sabe o que você está fazendo para sua cliente, mas utilizando a avaliação previamente. Enquanto eu não tinha avaliado essa cliente da forma certa, o que acontecia? Eu ia lá, fazer a massagem modeladora e ir embora. Né? Porque não é um tratamento completo. Como eu falei pra vocês, uma coisa é protocolo, outra coisa é uma técnica sozinha. Ela me chamou pra fazer massagem modeladora. Eu ia lá e fazia e ia embora. Agora, quando é um protocolo de 10 sessões,
com um objetivo fixo de redução de medidas, que você vai utilizar várias técnicas, que você vai cobrar mais por isso, porque a sua cliente vai estar pagando a mais por você estar personalizando o seu tratamento, aí sim, tá? Você tem que utilizar as formas de avaliação, tá bom? Então vamos lá para as formas certas de se avaliar uma cliente. Eu falei aqui muito sobre as formas erradas, contei para vocês aqui a história, né, da minha primeira avaliação, que foi muito boa, mas não foi muito boa, né? Minha primeira avaliação, a primeira vez que eu utilizei as avaliações da forma certa. Quais são as formas certas de você fazer uma avaliação corporal para montagem de protocolo? Primeira forma, a avaliação ela deve ser gratuita. A avaliação deve ser gratuita, ela tem que ser o primeiro passo da sua cliente com você e você tem que gerar para ela uma intimidade, gerar para ela um momento ali que ela vai sentir segurança em você, mas ela deve ser gratuita. Você fala assim, Carol, mas a minha agenda tá lotada. A primeira avaliação, que eu chamo de pré-avaliação, ela pode ser pro WhatsApp, porque tem gente que é curiosa. Tem cliente, tá, que vai querer te procurar e vai estar só com curiosidade de saber seu preço. E aí, não vale a pena você tirar um horário aí que você estaria atendendo uma cliente pagante para ir avaliar essa cliente que é só uma cliente curiosa. Então, Carol, mas eu cobro para afastar os curiosos. Você vai fazer uma pré-avaliação no WhatsApp em que você já vai dar a sua média de preço por lá. Assim você afasta os curiosos. Quem não tem condição de pagar, não faz, né? Já entendeu ali qual é o seu preço, não vai nem te procurar. Agora, quem já verificou ali que o seu preço tá ok e vai querer fechar a sessão com você, aí sim, você chama para a primeira sessão, né? Mesmo a pessoa não sabendo qual pacote ela vai fechar, que às vezes não sabe, mas você fala, olha, você não identificou qual é o melhor pacote para você? Vem para cá, nós vamos fazer a avaliação e eu separo e vejo aqui qual é o melhor pacote para você. E aí lá, ao vivo, depois da avaliação, às vezes a cliente ia fechar um pacote de 5 sessões, que já aconteceu comigo. Durante a avaliação, eu fui lá, eu não cobrei nada. Gente, eu atendo a domicílio, tá? Então eu tive gastos. Eu fui até a casa dessa cliente para fazer uma avaliação gratuita, mas ela já sabia meu preço, ela só não sabia qual pacote que ela ia fechar. Mas eu falei, não, eu vou até aí, realizo uma avaliação e você escolhe qual pacote você vai fechar após essa avaliação, porque eu vou te fazer uma recomendação. Ela falou, tudo bem. Fui até a casa dessa cliente, no WhatsApp ela tinha me dito que eram mais ou menos umas 5 sessões que ela queria fazer, mas depois da avaliação, depois da intimidade comigo, que ela entendeu ali, gostou de mim naquele momento, tudo, eu orientei ela, falei, olha, o seu caso, 5 sessões pode até te dar um resultado, mas o ideal mesmo é você fazer 10 sessões, não apenas de massagem, como era aquela cliente que queria, que era de massagem modeladora, mas sim do nosso tratamento tópico, que envolve vários tipos de cosméticos, e naquela época eu dava muitos brindes para clientes e tal, que envolve tal e tal brinde, e ela fechou 10 sessões comigo do pacote mais caro, porque eu tava lá dentro da casa dela. Eu já tirei minha maquininha, ela passou o cartão, fechou. Vocês entendem? Tá? Então, avaliação gratuita, tá? Avaliação gratuita. E a pré-avaliação por WhatsApp. Carol, como fazer essa Vamos lá. Como fazer a pré-avaliação pro WhatsApp, tá? Você vai entrar em contato com a sua cliente, né? Ou ela entra em contato com você. Você vai discorrer um assunto ali com ela, perguntar qual é o interesse dela, qual é a principal, o que ela quer tratar, se ela quer reduzir medidas, celulite, se ela tem tratamento pós-parto, para ir pós-operatório, o que ela quer, tá? Depois, para você avaliar, você pode pedir para ela ou uma foto, tá? Então você pode falar assim, olha, para mim conseguir observar melhor e ver qual é o melhor pacote, você pode me enviar uma foto? E aí nessa foto, claro, você não vai conseguir avaliar completamente, você já vai ter uma noçãozinha ali de como a cliente é. E depois você não vai mandar todos os seus preços de todos os tratamentos que você faz na vida inteira, não. Você vai mandar o preço médio ali, pelo menos um preço, 3 preçozinhos, 3 valores diferentes de um tratamento que seria indicado para ela, mas que você só vai conseguir falar qual deles é o mais indicado caso ela queira algum deles, né? E na primeira sessão você realiza a avaliação. Então você já coloca isso para ela. Então, pré-avaliação no WhatsApp. Vamos lá agora. Qual é a duração? Carol, você usa algum aparelho ou só as mãos? Nada, depende. Se eu tô num espaço de alguém que tem aparelho, eu vou utilizar aparelho também, né? Eu não sou contra aparelhos, tá bom? Eu não tenho nada contra aparelhos, mas eu sou especialista em estética manual. Eu amo trabalhar com massagem, amo trabalhar com as minhas mãos, tá? Então, essa é a minha especialidade. Hoje eu faço atendimento, só vendo atendimentos
com massagem manual. Se fosse a sua pergunta, eu só vendo e só trabalho com atendimento de massagem manual. Mas eu não tenho nada contra aparelhos, os aparelhos são muito bons, sim, mas essa não é a melhor maneira de você começar, tá? E tá de longe de ser a única maneira. Então vamos lá. A avaliação, ela deve durar 10 minutos ali estourando. Por que, gente, que deve durar 10 minutos estourando? Porque ela vai fazer parte do seu atendimento, tá? Então, você não vai ficar muito tempo ali, você não precisa ficar muito tempo ali. Uma coisa que acontece durante a avaliação, se você está vendendo, como eu fiz ali, se você está vendendo o seu pacote durante a avaliação, é ela ser um pouco mais... Você bater um pouco mais de papo com a cliente, é verdade. Se você está vendendo no meio da avaliação, você pode ficar lá batendo papo com a cliente, perguntar, você já fez algum atendimento anterior? Você já fez massagem modeladora? Você vai fazer lá a pergunta para ela, para você ir lá, né, conquistando e cativando a cliente. E aí pode ser que demore um pouquinho mais. Porém, o ideal é 10 minutinhos mesmo, tá, gente? 10 minutinhos é o tempo ideal para massagem. Para avaliação, tá bom? Eu não tenho aparelho. Então, Adriana, você não precisa, tá? Realizar massagem, nada. Eu tenho um curso chamado, né, de técnica de terapia manual para tratar redução de medidas de flacidez, né, celulite, tudo sem aparelho. Essa é a minha especialidade. Você tá no lugar certo, você vai aprender como fazer, tá bom? Quais são os pontos de referência para você tirar a medida? Ponto de referência é cotovelo, umbigo, joelho. Esses são os pontos principais de referência, tá? Vamos fazer a avaliação, que eu falei que você não pode ter medo de pegar nessa cliente, né? Não pode ter medo de pegar na cliente durante a avaliação. Então, como é que a gente pega nessa cliente? Fazendo um movimento de pinçamento. Pinçamento, você vai pinçar tanto de forma leve, como de forma mais profunda. Vai fazer movimentos de digitopressão. Você vai sentir a temperatura local, sentir a temperatura em diferentes locais. Então, por exemplo, tá lá o glúteo da sua cliente. Sua cliente está com celulite ali no glúteo. Além de você apertar para ver a celulite, você vai apertar com a digitopressão para sentir a fibrose. Você vai colocar a mão assim, ó. Você vai sentir as diferentes temperaturas em toda a região, tá? E vai anotar também essas informações. Além disso, tá? Você vai anotar também a espessura da pele da sua cliente. Como assim, Carol, a espessura da pele? Você vai anotar se a sua cliente, tá, que tem a pele fina, se ela tem a pele mais grossa, se ela for uma cliente de mais idade, se ela tem acima de 50 anos, se ela tem acima de 60 anos, você vai anotar ali qual é o grau de envelhecimento que aquela pele tem. Porque às vezes uma flacidez de uma pessoa nova é diferente da flacidez de uma pessoa que está com a flacidez por idade. São flacidez diferentes, tá? Então você precisa anotar isso. Se a sua cliente está flácida, mas ela já tem aí 55 anos e já tem uma flacidez por conta da idade, ela é um tipo de flacidez que tem um tratamento, que geralmente é mais difícil. E se ela tem uma flacidez por conta da gravidez, tá? Uma flacidez gestacional, você tem outro tratamento, porque ela ainda tá nova, a flacidez dela foi causada por outros motivos. Então, você precisa identificar tudo isso, tá bom? E aí, gente, quando eu comecei a utilizar todas essas informações, tá bom? Todas as informações que eu passei aqui pra você de como fazer a avaliação nas minhas clientes, não foi só a primeira lá que eu falei pra vocês que eu montei todo personalizadinho que começou a ter resultado. Todas as outras clientes começaram a ter resultado. Por quê? Porque eu comecei a entender que a avaliação, ela não é só fazer ali e completar uma fichinha. Que a avaliação é literalmente você entender o que a sua cliente precisa. É você entender a sua cliente, entender as necessidades dela e conseguir personalizar. Porque por mais que uma técnica ela seja padronizada, então a massagem modeladora, a massagem redutora, ela é padronizada. Cara, eu não sei o que é massagem padronizada. Quer dizer que ela tem ali os ritmos e as manobras que você vai realizar na contagem certa sempre, tá? Isso é uma técnica padronizada, mas o protocolo completo ele não é. Então a técnica ela vai ter a massagem modeladora que é padronizada, mas quantas vezes você vai utilizar ela, se vai ser na primeira sessão, se vai ser na quinta, se vai ser na 10ª, isso você faz durante a avaliação. E logo após a avaliação, vem a montagem do protocolo, tá? Então, você não vai montar protocolo depois disso, nem antes disso. Pegou a sua cliente, anotou a avaliação, tá? Anotou a avaliação.
Inclusive, as minhas alunas têm a avaliação embaixo já tem a parte para montagem de protocolo. Por quê? Porque elas estão vendo ali a montagem de protocolo, estão vendo os dados da avaliação. Embaixo, elas já estão colocando primeira sessão, massagem modeladora, detox, fisioterapia, o que for. Na segunda, uma esfoliação, uma aplicação de termoativo, aplicação de óleo essencial. Na terceira, vocês estão entendendo? Olhou a avaliação, como se estivesse olhando a cliente, montou o protocolo. É assim que você tem que fazer. Olha a avaliação, monta o protocolo. E a montagem de protocolo, ela não é algo tão engessado. Não quer dizer que você colocou lá que na 10ª sessão você vai fazer uma coisa que você não vai poder mudar. Pode, mas o ideal é que não mude, né? O ideal é que você siga ali o que você colocou, até para você conseguir analisar isso depois, tá? E tem essa anotação feita, gente. Não anotar isso é um erro muito grande. Você faz hoje protocolos nos seus clientes e você não anota o que você está utilizando nelas, você não anota como esse protocolo está acontecendo, isso é um erro muito grande, tá? Imagina, um procedimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um médico, tá? Quando ele passa, é claro que o médico é uma coisa mais forte, mas eu vou dar esse exemplo só para vocês entenderem. Vocês vão no médico e passando mal, e aí ele passa aí um antitérmico para vocês, passa uma dipirona para vocês. Ele anota isso, bota a assinatura dele e manda a enfermeira dar. E a enfermeira que ministra o medicamento, ela também fica lá dentro do sistema qual foi a enfermeira que te deu, né? Fica tudo registrado. Antes de você sair, se você quiser ver ali todas as medicações que você tomou durante aquele atendimento, você consegue. Por quê? Até que se a pessoa tiver alguma coisa ruim, né, tiver alguma intercorrência, passa mal, pode ser por alguma coisa que ela tomou. Então, tem tudo anotado. Fica tudo lá no seu prontuário de medicações que você tomou. Claro que isso é de uma forma mais profunda, porque tá mexendo muito mais com a saúde do que a estética. Mas coloca isso também dentro da estética. Se a sua cliente um dia falar pra vocês assim, olha, ela chega e fala pra Renata Lima, poxa, Renata, eu adorei aquele creme que você usou em mim na nossa segunda sessão. Poxa, me senti tão melhor. Na terceira você usou um outro creme e aí esse creme eu não gostei tanto, mas o que você usou na segunda, olha, Renata, foi maravilhoso. Me senti muito bem, minha pele ficou lisinha, nossa, eu senti que me desinchou. Mas aí a Renata não anotou qual foi o bendito do creme, ou pelo contrário, não anotou se ela fez uma esfoliação ou não de aplicar o creme, não anotou se ela utilizou aquele creme junto com o termativo, porque às vezes ela não utilizou o creme sozinho. E ele deu mais resultado porque ela aplicou de uma outra forma. Mas se não anotou, como é que você vai saber? Vocês entendem? E isso pode parecer pouco quando você tá com pouca cliente, né? Eu sei que tem muita gente aí que ainda tá no comecinho, então atendi uma cliente, atendi outra, então até lembra o que fez na cliente. Só que eu garanto pra vocês aqui que estão aqui comigo, vocês vão começar a lotar a sua agenda. Vocês vão começar a ter tanta cliente que se vocês não anotarem, vocês não vão lembrar o que vocês fizeram. Não vão. Tá? E olha que eu, que atendo a domicílio, que tenho aí, só levo no dia eu levo determinados cremes, né? Então não tenho todos os cremes que eu tenho à minha disposição para fazer o atendimento. Eu levo poucos. E mesmo assim, se eu não anotar, eu não sei qual creme eu usei na cliente. Não sei, gente. Se você tiver aí mais de 10 clientes, você já não vai lembrar. Tá? Se você tiver mais de 10 clientes que fecharam o pacote com você, você já não vai lembrar mais qual creme você utilizou. Então você precisa ter isso anotado. Logo depois da avaliação, a montagem de protocolo, tá bom? Uma última dica aí, lembrando do método do dentista, que eu falei lá pra vocês no início. Foque em uma disfunção por vez e utilize a avaliação para vender, tá? Utilize a avaliação para vender. Eu vou falar muito mais de venda para vocês aqui nesse perfil, se vocês não me veem, né, falando tanto aqui de venda e tal. Mas eu vou falar muito mais de venda, porque eu sei que tão importante quando você aprender a fazer um tratamento é você ganhar dinheiro com ele, na verdade. Vou falar muito mais de venda aqui, mas, tá? A avaliação, ela é um momento também para venda. Ela é um momento, lembra lá do dentista? Quando ele me avaliou, ele fez a avaliação, ele não queria só que o meu dente ficasse bonitinho. Não, ele estava querendo me vender o tratamento. Tanto que tem gente que vai no dentista, o dentista avalia que tu precisa de 3 tratamentos, outra avalia que você precisa de 10, outra avalia que você precisa de 1. Né? E tem alguns que não são tão éticos e colocam coisas a mais aí que você não precisa. Então, o que você precisa fazer? Utilizar a sua avaliação como um momento de vender. Você vai mostrar para sua cliente, olha aqui, ó, tô identificando que você tem uma flacidez aqui, ó, grau 3. Você precisa começar a fazer esse tratamento logo pra gente conseguir prevenir, para você não aumentar esse grau de flacidez. É hora de você vender um tratamento home care para ela. Você vai falar, olha,
Se você fechar o pacote hoje de 10 sessões, eu tenho um creme que ele é maravilhoso para você, que vai te ajudar muito na sua redução de medidas. Esse creme ele custa R$120, mas se você fechar o pacote agora de 10 sessões, esse creme fica só por mais 60 para você e você vai poder parcelar em 12 vezes, não, né? Que é muita coisa, mas você vai poder parcelar em 6 vezes no cartão, tudo junto com as sessões de massagem. E aí ela vai colocar no papel, vamos dizer, por exemplo, que dá lá, que ela vai comprar 10 sessões de você, vamos dizer que você cobre aí R$700. R$700 ela vai colocar R$700 para 760, ela vai comprar. Se for 780, ela vai comprar o creme junto. Você tá entendendo? Aí você fala, não, se você, ou então ela quer fechar só 5, você fala, não, compra mais 2 sessões por tal valor. Ela não quer, você consegue vender naquele momento. Avaliar seu momento de venda. Se a sua cliente não quer comprar nada, ela, não gostei. Você fica, poxa, faz pelo menos 3 sessões. Se você não gostar, a gente não precisa continuar. Paga então só 3. Fecha o pacote de 10. Paga as primeiras 3. Se você gostar, depois na terceira você paga as outras 8. Fecha assim com ela. Não, ela gostou. Ela vai fechar as outras 8, já que ela tá ali receosa. Vocês estão entendendo? Você tem que utilizar esse momento de venda, além de ser para montagem de protocolo, tem que ser um momento de você fechar ali, gente. Uma coisa que eu tô batendo muito na tecla, vocês vão ver aí como as alunas da turma 3 do ESM vão disparar, porque eu tô ensinando essas técnicas de venda para elas. Tem a forma correta de você falar. A avaliação, ela tem 2 funções. Foi isso que eu aprendi com o dentista. Ela não tem só a função de montar o protocolo e de montar o tratamento. Show, precisa isso. Mas ela também tem a função de vender. Ela também tem a função de fazer a minha cliente identificar que eu sou boa. Ela já tá lá deitada mesmo, já tá lá... Começa. Vocês entendem? Muitas vezes a pessoa quer começar no dia mesmo. Posso começar hoje? Não. Já pago logo, passo o cartão e já começo logo. Porque você já tá ali, né? Pra que você vai procurar outro lugar? Então, essas são as características muito que a avaliação corporal tem, tá? E você tem que também lembrar, poder das mãos, tava falando aqui que eu atendo só utilizando as minhas mãos. Quando você toca na sua cliente, quando você tá lá, você tá transmitindo energia pra ela, você toca assim, ó, toca aqui no ombro dela, segura ela, você mostra, nossa, e vai fazendo. Pra quê? Passa a sua energia, mostra quem você é naquele momento. Aquele é o momento de você se vender também durante a avaliação, tá? Porque a gente já chegou lá, ela tá num ponto que vai fechar contigo. Só você fazer a parte certa, só você utilizar ali, saber se vender, saber fazer da forma correta, que você fecha e se bobear ainda fideliza, né? Fala pra trazer a amiga, fala, traz a sua amiga amanhã pra me fazer a avaliação aqui também, já emplaca 2 gols, já fecha com todo mundo. É assim que você tem que pensar, tá? Pra você continuar criando isso, tá bom? Quem aí já utiliza a avaliação como técnica de venda? E também dá pra fazer isso pelo WhatsApp, tá bom? Eu quero saber, quem aí já utiliza a avaliação como técnica de venda, que é o método lá do Bendito do Dentista, que foi que eu percebi. Eu quero saber quem das maravilhosas que está aqui já utiliza a avaliação como técnica de venda. A estética Erika Leal é das minhas. Ela colocou, eu vou usar a partir de agora. Tá certa, já entendeu como é que é? A Camila Luna Fado, já utiliza como técnica de venda. Muito bom, Camila, isso aí, tá super certo, tá no caminho certo, tá bom? A partir de hoje, mesmo que você não tenha uma técnica, não tenha um método, não saiba como utilizar, mas já abre sua mente para isso. Já abre sua mente. Sempre que você for fazer uma avaliação, tá? Você vai já utilizar isso para vender, tá? Também tem cabeleireiro que faz isso, olha o teu cabelo e fala assim, você estaria precisando de uma hidratação, né? Vai lá no meu salão fazer uma hidratação, não é assim? Um corte, eu faço um corte maravilhoso pra você. Você olha a necessidade da pessoa e você atende, tá? Enquanto você avalia, tá bom? Eu já vou logo adiantando pra vocês que vai ter muita novidade, tanto aqui quanto no meu canal no YouTube, vai ter muita novidade. Quem me acompanha já há um tempo vai ver que vai ficar muito legal. Quem também não me acompanha, começou agora, também vai ver que vai ficar legal. Toda quarta-feira, 21 horas, é dia de aulão com a Carol, tá? Toda quarta-feira, 21 horas, faça chuva ou faça sol. Ontem eu estava passando mal, mas hoje eu estou aqui, presente, dando aula aqui gratuitamente. Só repete os pontos de referência, tá? Ponto de referência são sempre extremidades, tá? Ponto de referência é sempre algo que não muda de lugar.
Então, por exemplo, o cotovelo, o umbigo, você pode utilizar aqui, ó, a parte de baixo dos mamilos também como referência. A costela, geralmente eu utilizo o joelho, o umbigo e para medir o braço eu utilizo aqui a coisinha do cotovelo, né? Aqui o ossinho, que eu esqueci o nome. Você altera o valor da modeladora quando utiliza termoativos ou óleo essencial? Não, Flávia, não altero o valor não, tá? Não altero nem no meu tratamento. Eu utilizo um método de montagem de tratamentos que eu chamo de esteira, tá? Nessa esteira eu já levo em consideração a alteração de tipos de cosméticos e tudo. Então, nessa esteira já está incluso o valor de tudo que eu vou usar, dependendo do tratamento. Então, eu não altero o valor dependendo, não. A cliente sabe exatamente quanto vai pagar. Estou amando suas dicas, obrigada, Deus abençoe. Fada, obrigada, Érica, obrigada, Márcia. Então é isso, meus amores. Se tem mais algumas dúvidas, podem colocar aqui que ainda tem, ó, temos o quê? Temos 2 minutos. Temos 2 minutos. Coloca aí se você tem mais alguma dúvida antes de eu encerrar essa aula, tá? Eu quero primeiramente agradecer a presença de cada um de vocês com a minha tacinha rosa aqui. Quem não conhecia, tá aqui a tacinha que foi de brinde do aniversário da minha amiga, que eu uso aqui para aparecer nas aulas, porque é bonitinha, ó, cheguei. Ninguém tem nenhuma dúvida? Ótimo, muito obrigada. Então eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Espero você na próxima quarta-feira, 21 horas. Lembrando que tem dica todos os dias no meus stories. Então todos os dias você pode olhar lá nos stories que vai ter dicas de estética corporal manual, tá bom? No meu feed também, no meu YouTube também. Então tem conteúdo pra caramba aí pra você aproveitar. Agradeço a presença de cada um de vocês, tá bom? Um beijo. Tchau, até a próxima aula ao vivo, quarta-feira, 21 horas.